A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para continuarmos o estudo sobre a Santíssima Virgem. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos em pleno estudo sobre as profecias, sobre o aparecimento da Santíssima Virgem, a criação da Santíssima Virgem. Profecias dadas por Deus desde o livro do Gênesis. No nosso último encontro, nós estudamos e explicamos como se deu o pecado, como o pecado entrou na terra. E estamos estudando agora as profecias do Velho Testamento concernentes a criação da Santíssima Virgem. Porque quando lá em Gênesis 3, Adão e Eva pecam, quando Deus vem os interrogar, além de eles não assumirem a culpa, um joga para o outro, mas Deus sabia que a culpa máxima era do demônio. Claro, o homem e a mulher pecaram porque quiseram, não se arrependeram, mas quando Deus disse ao demônio, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, Então, nessa profecia, Deus já disse, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, este ódio que haveria entre o demônio e a Santíssima Virgem, entre o demônio e Jesus, e a descendência de Jesus, que é a igreja, não é? Então, ali, Adão e Eva pecam, o pecado os separa da comunhão com Deus, não é? O paraíso já não existe mais, por causa da ação do demônio, agora na alma, na mente e no corpo do homem, não é? Porque o pecado faz tudo isso e o pecado é obra do demônio, Então, Deus já tinha pensado na sua infinita sabedoria num plano de salvação. Por isso, desde ali ele diz, mas haverá uma mulher, e desta mulher virá o Salvador. Ele salvará a raça humana, ele salvará e os devolverá à comunhão plena com Deus. Então hoje nós vamos continuar esse estudo, pegando o nosso livro do profeta Isaías, Velho Testamento, Vamos pegar Isaías capítulo 7. Pega aí na sua Bíblia, Estamos com a Sagrada Escritura nas mãos, porque todo ensinamento que nós sabemos sobre a Santíssima Virgem, o Sagrado Magistério nos deu. Nos deu estudando a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, Então o Magistério nos deu toda a explicação sobre a Santíssima Virgem. Então nesse momento do estudo nós estamos estudando a Sagrada Escritura no Velho Testamento. Então Isaías capítulo 7, diz assim, no versículo 10, E Yahvé tornou a falar a Acaz dizendo-lhe, pede um sinal a Yahvé, o teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, não tentarei a Yahvé. Acaz era um rei, E era através do profeta que Deus falava com Acaz. E Acaz foi um rei, que infelizmente não adorava a Deus. Mas então a resposta veio, pede Acaz um sinal, pede para você ver o poder de Deus. E ele disse, não tentarei a Yahvé. Versículo 13, então disse ele, Deus, ouve voz da casa de Davi, parece-vos pouco o fatigardes os homens? E quereis fatigar também a Deus? Quereis cansar a Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebeu. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel. Aleluia! Olha que bênção! A Virgem, uma mulher que não teve relação com homem algum, vai conceber, vai ficar grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Aleluia! No versículo 8, no capítulo 8 de Isaías continua, no versículo 8. E ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço.
e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da sua terra. Ó Emanuel, Emanuel significa Deus conosco. Ó povos, sabei-o e espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Por mais que vos prepareis para a luta, haveis de ficar apavorados. Por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncies a vossa decisão, ela não subsistirá. Por quê? Porque Deus está conosco, né? Então fazer planos, colocando Deus à parte, nada vai subsistir. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabei, Deus está conosco. O grande Emanuel está no meio de vós. Por isso que quando Jesus nasce, né? Quando Jesus nasce, ele fala: o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Porque Jesus estava aqui no meio de nós. Amém? Ele disse isso pregando o Evangelho, fundando a igreja. Aqui em Isaías 11 também, Isaías continua a sua profecia. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Né? Quem era Jessé? O pai do rei Davi. Né? Jessé ou Isaí, conforme a tradução da tua Bíblia. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Tronco, uma árvore que dá um ramo. Então ele está dizendo que Jessé é como um tronco e dele sairá. Então um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Aveche, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Aveche. Aleluia, glória a Deus. Então vocês estão reparando que estudando sobre a Santíssima Virgem Maria, nós estamos já vendo muito da ação de Cristo aqui na Terra, né? De Cristo, por quê? Porque a Santíssima Virgem é profetizada, ela é dita que ela existiria, porque dela viria o Salvador. Amém? Então é maravilhoso, né? É claro que a igreja, estudando Jesus, foi descobrindo sobre a Santíssima Virgem, desde os seus primórdios. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e nesses 2000 anos de história, desde o primeiro século, os apóstolos explicando sobre a Santíssima Virgem. A igreja primitiva, né? Explicando sobre a Santíssima Virgem. A patrística explicando sobre a Santíssima Virgem. Aleluia, aleluia, o Espírito não abandonou a igreja, ele foi nos ensinando todas as coisas como Jesus prometeu. Eu subo para o céu, mas não vos deixarei órfãos, estarei convosco e ensinar-vos-ei todas as coisas. Amém? Como nós sabemos, a Bíblia é cristológica, não é? E ela se deteve só no estudo de Jesus. Os santos anjos, a Virgem Maria, os sacramentos, o próprio creio que nós estamos estudando, tudo está parte da Sagrada Escritura. Ela é entendida com a Sagrada Escritura e com a Sagrada Tradição, não é? Aleluia. Vamos continuar? Vamos pegar agora em Miqueias, né? Outro profeta. Não dá tempo de eu mostrar todos os profetas aqui, né? Mas nós vamos estudar alguns só, para que nós saibamos do quanto os profetas do Antigo Testamento foram profetizando. Então pegue Miqueias capítulo 5, não é? Então Deus falando com Miqueias, com o profeta Miqueias. Olha que interessante. Hoje nós sabemos que Jesus nasceu em Belém de Judá, não é? E a palavra Belém significa casa do pão. Olha que interessante. Jesus nasce em Belém, que significa casa do pão. E hoje nós temos o pão da Eucaristia, Jesus sacramentado, Jesus presente no sacramento da Eucaristia. Só que aqui Miqueias não tinha como saber isso, não é? Mas olha o que o profeta disse, Miqueias capítulo 5. Mas tu, Belém, Éfrata, embora a menor das tribos de Israel, das tribos de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o dominador de Israel. Aleluia! Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso os abandonará até o tempo
em que a parturiente dará à luz. O que é parturiente? A mulher que está tendo um parto. Então, até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yavé, pela glória do nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Aleluia! É claro que está falando aqui de Jesus e da Santíssima Virgem, né? Então, o povo andará nas trevas até que aquela que tem que dar à luz, dê à luz. E o menino nasça para reinar até os confins da terra, até o final dos tempos e tome o seu lugar novamente no coração, na alma e na mente do médico, do ser humano, não é? Então, isso é maravilhoso quando nós começamos a entender tudo isso. Então, as profecias do Velho Testamento vêm caminhando. E aí chegou o quê? Chegou o momento do cumprimento das profecias, não é? Uma coisa interessante que eu quero que você se lembre, quando Eva peca, não é? Eva peca e ela se torna como se fosse assim, o instrumento do mal para que o mal entrasse no mundo. Ela peca, seduz Adão que peca e por causa de Eva o pecado entra no mundo. Claro, o grande causador é Lúcifer, mas ela foi a grande causadora, não é? Então guarde isso que eu estou dizendo. Daqui a pouquinho nós vamos juntar isso que eu estou dizendo com o que a Bíblia vai relatar. Então vamos lá. Separe a sua Bíblia e já pegue o catecismo da igreja, né? Então eu estou aqui com o meu catecismo, você pega o seu e nós vamos pegar no parágrafo 484. Abra o teu catecismo no parágrafo 484. Olha que interessante o que a igreja vem nos ensinar. Você está com o seu catecismo, então, no parágrafo 2, concebido pelo poder do Espírito Santo. Concebido quem? Jesus, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Você sabe que eu aprendi com a igreja, com os freis, padres que eu convivo, que é melhor nós sempre nos referirmos a Maria como a Virgem Maria, Nossa Senhora, porque ela não é só a Maria, ela é a mãe do Salvador, porque ela é mãe da igreja, porque ela é a Virgem de Israel, né? Então, quando você se referir à Santíssima Virgem, né, se refira assim, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, esses títulos que ela tem, Nossa Rainha, não é? E dê um título, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, todas elas são Maria, né? E daqui a pouco vamos estudar sobre aparições, aí nós vamos entender melhor. Mas olha o que acontece, as profecias proferidas, né? A Virgem existiria aquela mulher do qual nasceria o Salvador, e essa mulher, virgem. Então olha só, concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Quando o anjo Gabriel é enviado por Deus, ele não vem porque ele quer, Deus o envia. Por quê? Estava-se na plenitude dos tempos, estava-se na hora de se cumprir as profecias. Então, o que é esta anunciação à Virgem Maria que inaugura a plenitude dos tempos? Então, nós aprendemos assim, essa plenitude dos tempos está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né? Então, isto é, o cumprimento das profecias e das preparações, né? Então, o que é o cumprimento das profecias e das preparações? A igreja nos explica assim, que Deus preparou o mundo para a vinda do Messias. Como que nós sabemos isso? Olhando para a história. Então, na história nós encontramos Alexandre o Grande. Ele domina o mundo. Alexandre Grande domina o mundo. Ele institui a língua grega, uma só língua.
Depois de Alexandre Grande, quem veio? Veio o Império, né? O maior império que a Terra já viu, que foi o Império Romano. Aí vem o Império Romano. O Império pacifica o Império, não havia as guerras. Ele constrói estradas, não é? Caminhos, então, caminho marítimo, as estradas por terra, não é? Então, o mundo foi preparado, o mundo estava pronto para que Jesus viesse, para que a igreja nascesse, para que o evangelho se espalhasse, não é? Então, olha que lindo isso, vou repetir para que você entenda mais ainda. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele que habitará corporalmente a plenitude da divindade. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 9, nós encontramos isso, que em Jesus habita no seu corpo toda a plenitude da graça. Uau! A resposta divina à sua pergunta, como se fará isso se não conheço o homem? É dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. Amém? Então vamos agora pegar novamente a Bíblia, né? Mantenha o seu catecismo aberto aí no seu estudo. E agora, Evangelho segundo São Lucas. Então, olha que coisa mais maravilhosa, né? Que nós vemos aqui. São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu quero que vocês... Deus nos deu imaginação e inteligência. Sabe, na sua imaginação, vai imaginando o que aconteceu, a grandeza deste momento. A Santíssima Virgem, nesta hora, já estava criada. Foi criada por Deus. O seu corpo estava pronto. Não é? Olha que coisa linda. No sexto mês do quê? Ela era prima de Isabel. Isabel era esposa de Zacarias, um sacerdote em Israel, da religião judaica. Isabel era estéril. Ela gostaria muito de ter um filho, Zacarias também. E por graça de Deus, o arcanjo Gabriel também visita Zacarias no templo. E ele diz: Zacarias, você terá relações sexuais com a sua esposa e Isabel conceberá um filho. E lhe porás o nome de João. Então, isso tudo aconteceu, porque o anjo disse: este menino precederá o Messias na sua missão, preparará os caminhos à missão do Messias. E aí nós sabemos de toda a história. Isabel engravida, e ela estava há 6 meses grávida, por pura intervenção de Deus. Só que Isabel teve relações com Zacarias. E olha o que aconteceu com a sua prima, chamada Maria. Então é esse relato que nós estamos vendo. Então no sexto mês que Isabel estava grávida há 6 meses, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Que coisa linda é o Evangelho, ele nos dá lugar, tempo, dá tudo certinho, quer dizer, a coisa é séria, a coisa não é uma história fantasiosa, tudo isso aconteceu. No sexto mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, quer dizer, noiva, comprometida. E na religião judaica, um noivado já era um casamento, não tinha volta, né? A uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Ave, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou:
Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum, se eu não tenho relação sexual com homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, vamos estudar esse grande acontecimento da história. Aleluia! Não perca a nossa próxima aula. Estaremos juntos entendendo que para Deus nada é impossível. Amém? Fiquemos com Deus, fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.